Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal IP, Matemática em Delivery. Eu sou a professora Matusa e hoje nós vamos falar sobre funções. As funções f de x igual a 2x menos 2 e g de x igual a negativo x ao quadrado mais 2x menos 3 estão representadas nas figuras 1 e 2. Vamos olhar primeiro para a figura 1. A figura 1, a gente sabe que é a função f por vários motivos. O primeiro é que o coeficiente a da função f de x é igual a 2. Como ele é maior do que zero, a gente sabe que ela tem uma carinha feliz. Um aspecto muito importante quando a gente está trabalhando com o gráfico de uma função quadrática é olhar o eixo de simetria. O eixo de simetria é o lugar, é um eixo que pode ser o próprio eixo y, como é o caso dessa função aqui, ou uma linha paralela ao eixo y, que passa pelo vértice. O vértice da nossa função sempre vai ser um ponto de mudança do comportamento do crescimento da curva. Então, o nosso vértice é esse ponto aqui, e os valores do x dele, no caso, é o x igual a 0, e o y vai ser o negativo 2. Qual é a importância do eixo de simetria que a gente marcou com essa linha tracejada em vermelho? Se vocês observarem, se a gente dobrasse essa folha de papel exatamente sobre o eixo, os pontos cairiam sempre em cima um do outro, né? Significa que o comportamento da curva, ele é semelhante nos dois lados, tá? Então, por exemplo, as raízes da minha função, nesse caso, nós temos a raiz, a primeira raiz, o nosso x', vai ser igual a negativo 1, ou seja, o ponto negativo 1, 0 é uma raiz. O nosso x duas linhas é o 1. Então, o ponto 1, 0 é a outra raiz. Em relação ao eixo de simetria, as raízes, quando elas existem, elas têm exatamente a mesma distância do eixo de simetria. Mas isso não acontece só com as raízes. Qualquer ponto, se a gente escolher esse ponto aqui, a distância dele até o eixo das ordenadas é o mesmo que esse aqui. Só que esse valor aqui, a gente não consegue saber com precisão qual é o x dele. Então, a gente poderia escolher, por exemplo, esses dois pontos aqui, ó, que tem como ordenada o 6. Então, por exemplo, o ponto A e o ponto B. O ponto A, que é o 2, 6, e o ponto B, que tem a abscissa negativo 2 e a ordenada 6. Estão vendo, ó? Os y são iguais. Se eu quiser achar o x do vértice, quando eu tenho um ponto cujas ordenadas são o mesmo, basta a gente fazer, ó, somar os dois valores de x. Esse aqui é o nosso x1, esse aqui é o nosso x2. x1 mais x2 dividido por 2 vai dar o nosso vértice. Então, vamos ver. 2 mais negativo 2 dividido por 2. O nosso vértice vai ser 0, né? 2, tenho 2, devo 2, fico com 0, dividido por 2, o nosso vértice vai ser o x do vértice, no caso, x do vértice. Para achar o y do vértice, sempre que eu tiver o x do vértice, eu pego a lei da função, que no caso é f de x igual a 2x ao quadrado menos 2, e substituo pelo valor do x do vértice. Esse vai ser o nosso y do vértice. Então, vai ser 2 vezes o 0 ao quadrado menos 2. O y do vértice vai ser 2 vezes 0, 0, menos 2. O y do vértice será negativo 2. Como a gente viu aqui no gráfico, que é o par
O vértice é o par ordenado 0, y, negativo 2. Nosso x é 0 e o nosso y é o negativo 2. A função g de x igual a negativo x ao quadrado mais 2x negativo 3 é esboçado por esse gráfico. Esse é o gráfico da nossa g. Observem que o vértice dessa parábola, ele não é centralizado no eixo das ordenadas, como era o anterior. O vértice é esse ponto aqui, então, o x do vértice vai ser o 1, aqui está o x do vértice, e o y do vértice vai ser também o negativo 2. O y do vértice é negativo 2. Então, a reta paralela ao eixo das ordenadas que passa sobre o vértice é o nosso eixo de simetria. Essa parábola, ela não possui raiz, né? Ela não encosta no eixo das abscissas. Vamos ver o que acontece com o delta dela. Então, nós sabemos que o A é negativo 1, que o B é positivo 2 e que o C é negativo 3. O delta dessa parábola é o b ao quadrado menos o 4 vezes o a vezes o c. Então, o delta vai ser 2 elevado ao quadrado, negativo 4 vezes negativo 1 vezes negativo 3. Nosso delta será, sempre a gente resolve primeiro a potência, 2 ao quadrado, 4, vezes negativo, positivo, positivo vezes negativo, negativo. 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. Então, o delta dessa parábola é negativo 8. Toda vez que o delta for um número negativo, um número menor do que 0, o que acontece? A parábola não tem raiz. Raiz no conjunto dos números reais. A gente chama essa raiz de raiz complexa, mas a gente não vai trabalhar com esse tipo de raiz esse ano. Então, vejam bem, não ter raiz não quer dizer que não tem vértice, só que a maneira da gente encontrar o vértice vai ser outra. Então, a gente pode escolher quaisquer dois pontos, por exemplo, esse aqui e esse aqui que tenham a mesma ordenada, ó. Esses dois valores aqui, o A e o B, tem como ordenada o negativo 3. Então, o ponto A, que é 0, negativo 3, e o ponto B, que é o x é 2, negativo 3. Assim, para achar o x do vértice, o que a gente faz? A gente soma os dois valores de x. Vai ser 0 mais 2 e divide por 2. Então, o x do vértice vai ser 2 dividido por 2, o x do vértice será 1. Então, a gente substitui esse valor aqui na nossa lei. Então, o y do vértice vai ser negativo o 1 ao quadrado mais 2 vezes o 1 menos 3. Estou copiando a lei e trocando por 1. O y do vértice será 1 ao quadrado, 1, o oposto de 1, negativo 1. 2 vezes 1, 2, negativo 3. O y do vértice será, devo 1, devo 3, devo 4, tenho 2, então eu continuo devendo, só que agora 2. Então, o nosso vértice é o 1, negativo 2, conforme a gente pode ver aqui no gráfico.